Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao GED, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita. Estamos dando continuidade ao estudo do perispírito. Já falamos sobre suas propriedades, funções, todas as ações que o perispírito tem, e sofre. A importância de estarmos atentos a isso, porque cuidarmos do nosso corpo físico, estaremos cuidando do perispírito. Cuidar do perispírito, o nosso corpo físico. Então, hoje nós vamos trazer mais uma parte desse estudo. Vamos falar da parte de obsessão. O que tem a ver o perispírito com o processo obsessivo? Para isso, trazer aqui nosso amigo, nosso irmão Carlos Luz, que vai nos expor hoje sobre perispírito e obsessão. Carlos, bem-vindo. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Boa noite a você, boa noite a Simone, boa noite ao Paulo Lodge também, que chegou, e para prestigiar esse nosso estudo, contribuir. E a questão, então, iniciamos esse nosso estudo falando da questão da obsessão e perispírito. É interessante que a gente pode pensar, num primeiro momento, né, qual a conexão entre perispírito e obsessão? Vamos imaginar que o perispírito é o ponto de entrada da obsessão, é onde a entidade obsessora, onde alguém que queira influenciar, né, que a obsessão é um processo em que inteligências outras interferem na, na vida de alguém, essa vida entendida como uma vida dele estando ele encarnado ou estando ele no plano espiritual. Então, o ponto de conexão da influência na vida desse ser, encarnado ou desencarnado, feito por outras entidades que podem ser também encarnadas ou desencarnadas, é através exatamente do perispírito. Ali é o ponto de conexão. Então, daí essa importância que Zalmino Zimmermann deu ao processo, né? Então, podemos iniciar, né, dizendo que a obsessão, reconhecidamente, é fonte das mais diversas e perigosas patologias, e o perispírito é sua via de acesso. Então, nessa afirmação aí de Zalmino, ele destaca um aspecto importante, né? Pensando que as patologias, as doenças, né, conforme a gente já estudou, não, nesses estudos anteriores, né, o Paulo Lodge destacou também, com contribuição da Simone, do Paulo Matretti, do Beto Simonetti, Roberto Simonetti, Norberto Simonetti, que as doenças elas têm uma conexão com o perispírito. E a obsessão é nada mais, nada menos que uma doença, né, de origem espiritual, que exatamente por atuar no perispírito, elas refletem no corpo físico, e no corpo físico, então, geram doenças físicas, e ao mesmo tempo também que atuando no psiquismo da pessoa, geram doenças mentais. Então, essas patologias, elas têm por ponto de acesso o perispírito. E a obsessão, então, a gente poderia dizer que consiste genericamente na atuação ou domínio de um ou mais espíritos sobre o outro, provocando sofrimentos ou doenças. É uma definição direta, simples e abrangente, né? Que demonstra realmente o que acontece, né? Ela relaciona-se, por exemplo, qual que seria a causa da obsessão? Ela relaciona-se com desejo de vingança, ou então a simples vontade de prejudicar, ou outros motivos ou circunstâncias. Então, alguém que a gente prejudicou, ou alguém que se sentiu prejudicado numa vida passada ou até nessa vida, ela pode, então, atuar no sentido de prejudicar aquela pessoa que lhe fez mal, atuando como obsessora, estando essa entidade tanto no plano espiritual como também encarnado. O encarnado,
quando se sente prejudicado, ele emite dardos mentais, né, pensamentos em direção ao que recebe e ao que lhe fez o mal, né, ou pretensamente lhe fez o mal, e esse que se sente atingido e, e provoca nele, então, situações patológicas, provoca doenças mentais ou físicas. Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Isso é uma citação do livro dos Domínios da Mediunidade, né? Que nesse livro, então, ele faz essa generalização aí. E é super importante isso aí, né? Sempre uma obsessão é um processo de recíproco. Alguém faz o mal para outro alguém e esse outro alguém revida fazendo mal para ele. Isso aí estabelece um processo que a gente chama de vítima e algoz, né? Algoz, aquele que faz o mal, e a vítima, aquele que recebe o mal. E esse processo, ele é um processo interativo, que alguém que estando no plano espiritual sentem facilidades de causar o mal àquele seu desafeto, aquele que ele sente que ele foi prejudicado por ele, ou que ele realmente prejudicou, ou que realmente o prejudicou. E nesse processo, então, ele recebe esse mal. E a partir da hora que aquele que estava encarnado desencarna, e o outro que estava desencarnado reencarna, aí o processo inverte, a relação vítima-algoz. Aquele que está aqui na Terra se torna vítima por ser mais vulnerável aos dardos mentais emitidos por aquele desencarnado que quer prejudicar, que quer fazer o mal, e assim esse processo ele vai pelas vidas afora, né? Várias encarnações em que um é algoz e o outro vítima, e isso se inverte na encarnação seguinte. E esse processo, ainda bem que a gente tem nas casas espíritas a capacidade de atuar trazendo a normalidade no processo pelas reuniões mediúnicas denominadas reuniões de desobsessão. Então, nessas reuniões, acontece, então, o desmanche desse processo, essa relação vítima-algoz, que se prolonga, às vezes, ao longo de séculos, né? E a mágica que desfaz essa relação insidiosa, parasitária, recíproca, entre duas almas, ou entre duas ou mais almas, pode acontecer, pode ser um processo que envolva vários obsessores sobre uma pessoa, ou uma pessoa sobre vários obsessores, né? E essa pessoa, a gente está dizendo que seria alguém encarnado, né? Então, esse processo, ele é um processo que tem, então, o seu procedimento dissolvido pela mágica do perdão, que acontece naquele ambiente de fraternidade, numa reunião mediúnica, em que a argumentação do esclarecedor ou doutrinador, ou também denominado antigamente doutrinador, conversando com a entidade que produz o processo obsessivo, ele é, então, instado a, a desistir da sua intenção de fazer o mal. E um argumento poderoso é aquele que o perdão liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ele liberta, ele traz o benefício, né, da separação entre obsessor e obsidiado. E a partir da hora que, naquela atmosfera de fraternidade, de amor, de prece, da reunião mediúnica, isso aí ainda assessorado pela espiritualidade superior, o espírito, então, compreende a situação de uma maneira mais ampla. E aí ele desiste do seu processo, da sua intenção, da sua persistência em fazer o mal e segue de volta para o caminho do bem, buscando
buscando agregar em si, como espírito imortal que é, as virtudes ensinadas no Evangelho de Jesus. E então, existem tipos de obsessão que nós chamamos de obsessão simples, né? Essa classificação foi dada a Kardec pelos espíritos superiores, e ele colocou, então, na sua codificação nas obras básicas. Então, os tipos de obsessões são a obsessão simples, em que a pessoa, às vezes, nem percebe a presença do obsessor, né? Ele encontrando numa situação, por exemplo, num trânsito, em que você está tranquilo, não tem outra maior preocupação, alguém sem querer dá uma fechada. Nesse momento você se sente irritado com aquela atitude displicente do outro motorista. A partir desse momento, a sua irritação, ela emite ondas, né, o seu espírito, o seu perispírito, a circulação de ondas eletromagnéticas, como nos ensina André Luiz. Essas ondas elas se espalham no plano espiritual e ali elas captam a sintonia de outras entidades que também se sentem irritadas, se sentem indispostas com relação à vida. E essas pessoas, então, essas entidades espirituais, se aproximam e veem aquela pessoa irritada dirigindo o carro. E aí eles começam a influenciar, né? Então, aquela irritação que apareceu de uma maneira fortuita, a pessoa que fez, o outro motorista que fechou, ele nem tinha intenção de prejudicar ninguém. Mas o motorista que foi fechado, ele se sentiu prejudicado, e daí a pouco o obsessor, aproximando por essa sintonia mental, ele sugere ao obsedado, ao obsediado, olha, ele está rindo de você ainda. Né? A pessoa nem só está olhando para cima assim, um pouco distraído. Aí ele já fica mais irritado ainda. Vai lá, está rindo de mim, ele acabou de fazer uma besteira, está rindo de mim. Coisas que foram induzidas, né, pela via do pensamento, pela via da intuição, pela entidade obsessora. E a partir dali, pode surgir uma briga com consequências até policialescas, ou até coisa pior. Né? Isso é uma obsessão simples, porque a entidade que está obsidiando, ela não tinha intenção e a pessoa que recebeu a obsessão, ela nem percebeu. Existe também a fascinação, né, que é o processo em que uma entidade espiritual, ela normalmente exerce naquele que trabalha como um médium, que é uma pessoa que tem um canal intuitivo mais aberto do que as pessoas normalmente têm, né? Porque médium todo mundo é, mas o médium ostensivo, aquele que trabalha na casa espírita, ele tem o seu canal aberto. E aí, então, ele sofre mais a influência de vontades outras de entidades espirituais que, ligadas a ele por questões kármicas, por questões do passado em que ele tinha feito algum mal para essa entidade, ela atua, então, nessa via da intuição desse médium e começa a insuflar o seu orgulho, insuflar eventuais qualidades que ele tenha, e ele começa a se sentir poderoso. Forma-se ali, então, uma simbiose que está mais para o lado do parasitismo, visto que a entidade espiritual está sugando as energias desse encarnado, como se fosse um vampiro, alguém que absorve as energias e que coloca ideias impróprias visando o mal dessa pessoa. Esse fenômeno, então, a gente diria que é um fenômeno de fascinação. E com a continuidade desse processo, se essa entidade é uma entidade perpétua, é uma entidade que foi prejudicada com bastante intensidade pela pessoa que está encarnada hoje e que ele atua sobre ela, esse processo vai evoluindo para o terceiro tipo
de obsessão, que é a chamada subjugação. Nessa situação, a vontade da pessoa que está sendo obsediada, ela vai se anulando cada vez mais. Assim como no caso do vício, em que a pessoa é dominada pelo vício e cada vez mais ela só pensa no próximo gole, no caso do alcoolismo, por exemplo. No processo de, de obsessão, né, essa subjugação vai acontecendo gradativamente e a entidade vai dominando e vai impondo sua vontade sobre a vontade da sua vítima. Né? Então, nós podemos dizer que a fascinação e a subjugação, elas são progressivas e elas atuam, então, na vontade, diminuindo a ação da vontade, a ação do livre-arbítrio daquela pessoa que está sendo obsediada. As causas, né, sempre acontecem pela sintonia mental, quer dizer, não existe obsessão se não tiver uma sintonia. Né? Naquele exemplo do trânsito, a irritação do motorista quando foi fechado permitiu a sintonia de entidades que tinham aquele pensamento. Né? Então, sempre a natureza do pensamento do obsessor, ele casa com a natureza do pensamento daquele que é obsidiado, daquele que é obsedado. Então, essa sintonia sempre acontece, né? Ela se estabelece entre o agente e o paciente, devido às afinidades morais. Essas afinidades são remotas ou atuais, né? Então, se a pessoa gosta de ser orgulhosa, ela vai se sintonizar também com entidades que têm orgulho e que, através dessa conexão, né, dessa processo obsessivo, eles têm a mesma ideia. Né? Os processos, por exemplo, as doenças mentais, os processos, por exemplo, que as pessoas ficam com pensamentos negativos, elas entram em sintonia com outras entidades que também têm esse mesmo padrão vibratório, esse mesmo padrão de pensamento. Né? Então, a coisa acontece por esse processo. Né? A pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, busca na internet a conexão com sites de pornografia ou de pedofilia, elas vão estar em sintonia com entidades que tenham pensamentos de igual naipe, de pensamentos equivalentes. Né? Então, tudo que é anormal, entre aspas, tudo que é fora dos padrões do que o Evangelho define como qualidades morais, né, elas tendem a gerar sintonias, parasitismo, mutualismo, trocas energéticas, nem sempre positivas para ambos. Né? E esse processo, essa sintonia, faz com que o processo seja sempre daqui para lá e de lá para cá. É um processo que diz exatamente de sintonia. E as causas remotas ou kármicas da obsessão são devidas às encarnações pregressas, que geram vínculos de ódios e desejos de vingança. As causas atuais da obsessão são as causas dessa mesma encarnação, né? Dessa mesma personalidade que a pessoa vive nessa encarnação, na qual a invigilância leva a atitudes irreverentes, maledicentes, hipócritas, egoístas, desonestas, agressivas e até espoliadoras de vidas de bem. Então, tudo que a gente faz em não conformidade com as virtudes do Evangelho, nessa vida, elas, elas, elas estão buscando uma sintonia com entidades que podem gerar uma obsessão. Né? Um exemplo disso, né, fazendo no Centro Espírita Amor e Caridade, onde eu faço atendimento fraterno, uma vez veio várias meninas que moravam numa república que estavam fazendo a brincadeira do copo e ali começou um processo obsessivo. Entidades que não eram perversas, mas eram entidades que aproveitavam daquela inocência das meninas e da imprudência delas e faziam
fez um processo percebendo que causavam medo nela, se divertiam à custa delas. E elas foram, então, várias meninas sentaram na minha frente e eu comecei a conversar com elas, explicar o processo, né, que a gente não deve entrar em contato com o plano espiritual, a não ser por motivo sério. Se o motivo não for sério, as entidades que vão se dispor a entrar em contato com a gente são entidades que vêm de planos inferiores da espiritualidade. Depois de conversar tudo, colocar o nome delas numa reunião mediúnica, as entidades foram orientadas a não fazer mais aquilo e a República voltou a ter a sua paz. E isso aí, com certeza, serviu de exemplo para as meninas de não brincarem com contato com o mundo espiritual e também uma lição de que a espiritualidade existe e que elas devem praticar o bem, o amor, a caridade, o perdão e as virtudes, né? Então, existem, então, os tipos de obsessão entre desencarnados, que são os dolorosos dramas, geralmente envolvendo almas sedentas de vingança ou espíritos que só se comprazem com o sofrimento alheio, né? Pode acontecer também esse processo obsessivo ser entre encarnados e desencarnados. Encarnados também pode obsedar espíritos desencarnados por meio de uma ação telepática, persistente, de ódio, inconformação e até de incontida saudade, né? Uma maneira que o encarnado obsedia desencarnado é falar mal, né? Diz a sabedoria popular, e nas várias religiões, inclusive, não necessariamente espíritas, que a gente não deve falar mal do morto. Falar mal do morto, obviamente, é uma maneira que a gente está fazendo de obsidiar o morto, o desencarnado. Isso aí pode gerar um processo obsessivo, né? E quem começou, quem está obsidiando é o encarnado. Existe também o que o Richard Simonetti chamava, né, de obsessão pacífica, que é aquela em que familiares que são cuidados durante muito tempo e desencarnam vítimas de uma doença de longo curso, elas no plano espiritual, elas estão ainda em sintonia mental com as pessoas que cuidaram dela. E às vezes elas se ligam nessas pessoas. E muitas vezes as pessoas encarnadas ficam com pensamentos ligados nessas entidades desencarnadas, né? Às vezes com um problema que acontece em casa, né? Uma janela que quebrou. Ah, se meu pai tivesse aqui vivo, aqui com a gente, ele vinha consertar. Ai, que falta que ele faz. Ai, se ele tivesse aqui, era tudo diferente. Isso aí é um processo obsessivo que nós estamos fazendo com o desencarnado. Estamos trazendo ele para perto de nós e ele vai chegar ali e num estado de perplexidade. Ele está sendo cuidado no plano espiritual. Ele está se acertando lá, né? Na sua nova vida, que continua lá no plano espiritual, né? O corpo físico está aqui na Terra, mas ele continua no plano espiritual. E a gente, então, por esse pensamento que está ligado mais no egoísmo nosso do que no bem do desencarnado, e a gente traz ele, a gente produz esse processo obsessivo. Então a gente nunca deve pensar numa pessoa desencarnada, num familiar desencarnado, pedindo auxílio, pedindo ajuda, porque a gente não sabe que situação que ele está. Se a gente quiser ajuda, a gente faz uma oração para Deus, para Jesus, Maria, né, Chico Xavier, Antônio de Pádua, são espíritos que a gente sabe que estão bem no plano espiritual e que têm condição de ajudar. E a obsessão pode acontecer também entre encarnados, puder voltar outra vez, por favor, entre encarnados, né? Entre um encarnado e outro, que se subjugam reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A gente vê, às vezes, pessoas em ambiente de trabalho até, que há um processo, às vezes, alguém muito autoritário, muito impositivo, que gera um processo de... É um obsessor encarnado em cima de outro obsessor encarnado, né? De uma vítima encarnada. O espírito de São Luís, guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, e que também era mentor,
né, do Livro dos Espíritos, um dos espíritos que deu posição, colocou os posicionamentos na codificação de Kardec. Ele apontava, né, que o Espiritismo está chamado a prestar grande serviço. Será o saneador, né, o curador dos males cuja causa era antes desconhecida e entre as quais a ciência continua impotente. Sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador, tornando os homens melhores, dele afastará os maus espíritos atraídos pelos vícios da humanidade, né? Então, tornar os homens melhores, né? Isso é importante. E lembrando, então, para encerrar esse meu comentário aqui, deixando aberto a porta aos comentários dos colegas, é que o Chico Xavier, uma vez procurado por uma pessoa, que falava assim: ô Chico, me ajuda, eu estou com um obsessor, tira esse obsessor de mim. E aí o Chico, na sua mineirice, né, na sua maneira simples, né, de dizer e de falar, falou assim: minha filha, por que eu tirar o obsessor? Vamos evoluir juntos. Ele aí, então, ele colocou a maneira, né, bastante direta dentro da sua sabedoria, como pessoa física, pessoa encarnada, que devemos evoluir junto, né? As relações que nós temos com os nossos obsessores, nós devemos tratar tanto de nós, nos ajustando ao Evangelho, quanto as entidades espirituais também são ajustadas no plano espiritual. Grato, Carlos. Bem objetivo, passou muito bem o processo obsessivo, essa importância que nós temos de ficar, né, o vigiar e orar. Está aí uma grande aplicação para o vigiar e orar. Bom, agradecer aqui a companhia, né, da Simone, que está com a gente, Paulo, que chegou, estava com imprevisto, mas chegou, importante estar aqui com a gente. Vou trazer a Simone já para seus comentários, questionamentos. À vontade, Simone, bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas aqui, aos amigos que vão nos acompanhar depois. O Carlos falou assim, de uma maneira simples, mas de uma maneira muito objetiva e um conteúdo muito importante. Eu achei, ele conseguiu assim passar muito bem sobre a obsessão. Tanto que às vezes nós achamos assim que é um pouco complicado o entendimento, mas do jeito que o Carlos explicou, acho que ficou assim bem claro realmente que somos nós que atraímos as coisas para nós, né? A ação do nosso pensamento, ela é muito importante, é que nem o Paulo falou, né? O orar e vigiar constantemente, não tem como. O nosso pensamento, ele exerce assim uma influência que nós desconhecemos, ele tem um poder que a gente não conhece, e com certeza nos atrai coisas boas e coisas não tão boas que nós não gostamos muito. E eu achei interessante que nesse processo aí de obsessão, do que o Carlos colocou para nós, eu coloquei aqui, eu separei um item que eu achei assim bem interessante. O Paulo falou que é entre encarnados e os desencarnados, né? Aqueles que já partiram e que às vezes a gente acaba exercendo, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Aquela saudade do ente querido, né? A saudade daquele que está do lado de lá, principalmente quando a gente às vezes fala de mãe e pai, e a gente pede ajuda, né? Pai, faz aí a sua parte, mãe, ajuda, né? Dá um sinal, a gente pede um sinal, né? E a importância do não pedir. Mas aí eu fiquei assim numa dúvida, e a saudade, como que fica nisso? Será que ela indiretamente ali, inconscientemente, eu também estou exercendo ali é uma forma, né, é um processo obsessivo com aquele que já partiu, né? Ou será que chega até ele, né, esse desejo, né, algo ali de você querer que ele esteja bem, querer saber notícias, né, do lado de lá,
né? Só que, por um outro lado, você está ali num processo de obsessão, porque você sente saudades, né? Até onde isso é saudável, né, Carlos? Eu fiquei pensando nisso daí. E a hora quando você falou da saudade ali, eu fiquei assim mais ainda preocupada, porque nós fazemos isso sem perceber, né, no nosso dia a dia ali, né? Essa saudade daquele que entre encarnado e desencarnado. Será que eu estou ali contribuindo para um processo obsessivo? Tudo através da nossa mente, né? Eu fiquei preocupada agora. É interessante essa questão sua, e foi muito bem. Eu acho que faltou eu complementar nesse sentido, porque o Richard Simonetti falava nas lágrimas limpas, né? Quando as lágrimas não têm revolta, quando a gente tem a aceitação da vontade de Deus, né? Isso aí não afeta a espiritualidade, inclusive consegue até traduzir isso, atuar no processo, né, da comunicação da gente com o ente querido que está no plano espiritual, né, sugerindo que ele aceite isso como um laço de afeto, um laço de carinho. Agora, quando a pessoa está puxando para o lado do egoísmo, né, da falta que a pessoa faz, igual no exemplo que eu citei, quebrou a janela, se ele tivesse aqui, ele consertava a janela. Quer dizer, eu estou preocupado com a janela consertada, muito mais com a janela do que com aquela pessoa que a gente está lá, né? Então, a componente do egoísmo está presente quase que na totalidade aí. Então, é nesse processo e que está atraindo a entidade para perto de nós. Aí, o que a gente faz, né? O que é recomendado é quando a gente pensar na pessoa que partiu, só em momentos assim de paz. Quando você observa um pôr do sol, uma flor bonita, né? A gente eleva o pensamento e fala, fulano, você que está aí, né? Foi uma vida tão boa, a gente aprendeu tudo, a gente um dia vai se encontrar aí, a nossa vida vai continuar, vamos aceitar essa situação, a sua vida está aí, a minha está aqui, eu tenho que dar continuidade, tenho que procurar normalidade, você tem que procurar a normalidade aí, essa é a vontade de Deus, é a vontade que a gente tem que aceitar, e Deus é de amor, é nosso Pai. Então, quer dizer, é uma maneira diferente e as vibrações que vão estar presentes nesses pensamentos vão servir para ajudar lá e ajudar aqui. Porque se não for assim, atrair a entidade lá de lá vai piorar a situação do lado. Vai tirar ele do que ele estava fazendo lá de lá e vai deixar a gente numa situação mais complicada ainda, e ele vai estar perplexo, porque ele não vai ter condição de ajudar aqui, né? Então, é nesse ponto o estudo do Espiritismo, né, esse estudo racional do Espiritismo, ele traz para a gente uma compreensão da parte religiosa que é quase que exclusiva do Espiritismo, exatamente por essa componente racional que ele tem. É isso aí, né, Carlos? O importante é a fala silenciosa que é o pensamento, né? De que forma que eu transmito isso? Né? Então, pensar não é o problema, é como eu penso e aquilo que eu transmito nesse pensamento. E é legal essa dica, né, Carlos? Encerrar, né, dizendo, olha, foi muito bom, você me ensinou bastante, dependendo do relacionamento, né? Fui feliz com você, dependendo do relacionamento. Estou muito bem, agradeço por você ter estado. Quero que você seja feliz onde você está, que eu estou procurando ser feliz onde eu estou. Sempre procurando, né, passar uma mensagem positiva, né? Nunca trazer para baixo, né, Carlos? É perfeito essa sua reflexão aí, pô. E o que é importante é que o pensamento, ele transporta o que as emoções, os sentimentos, né, que a gente tem. Então, na hora que a gente colocar o pensamento lá, a gente tem que estar levando sentimentos bons, né, para chegar até lá. Ótimo. Com essa visão do pensamento e do sentimento, Paulo, chega mais. Bom, boa noite, pessoal. Eu felicito aí o Carlos pela excelente explanação. É um tema muito amplo, né? Bastante vasto aí. O Manuel Flamengo de Miranda tem uma literatura imensa sobre obsessão, né? E um tema
difícil de falar também, porque tem várias nuances, né, tem várias perspectivas, né, o Carlos resumiu muito bem aqui, fazendo a conexão, o Zalmino traz coisas bem interessantes, né. Eu queria dar um palpite aí nesse último comentário de vocês e depois falar um pouquinho também sobre o que o Carlos comentou aí. Você estava falando do vigiar e orar, né. O vigiar não é só vigiar o pensamento, né, é prestar atenção na vida, de forma geral. O que nós estamos fazendo aqui? Entender que a matéria é meio, que a vida é meio, mas não é o fim. O nosso fim, nosso objetivo é outro, é a nossa transformação, é a nossa tomada de consciência de que nós estamos encarnados, nós não somos encarnados, né? Nós somos almas. Então, isso que o Carlos comentou aí, a Simone também, é muito importante, porque a preparação para a morte, que Herculano Pires tanto falava, é muito interessante. Porque nascer é começar a morrer. Não tem como fugir disso. E aí a gente tem que saber que há um tempo limitado para isso. Então, o vigiar e orar, os pensamentos, as atitudes e tudo mais, mas prestar atenção também de que maneira nós estamos fazendo isso, se de uma maneira verdadeira ou se de uma maneira hipócrita, porque a gente prega vigiar e orar para os outros, mas no fundo não está prestando atenção no que nós de fato estamos fazendo, como é que está a nossa mente, o nosso pensamento, etc. E o que a Simone falou está muito relacionado a duas coisas, né? Primeiro, ao nosso egoísmo, porque somos egoístas e não podemos negar isso, porque a gente não quer que o outro vá embora, né? E aí vem as metáforas do Chico, do Divaldo e tudo mais. Imagina a gente na prisão, aí abrem a cela para o nosso irmão partir, você fala, não, fica aqui comigo, eu vou ficar sozinho nessa cadeia, como assim, você vai me abandonar? Né? E é exatamente assim que nós agimos. Então a gente confunde saudade com apego, são coisas diferentes, né? A saudade, ela é amorosa, e o apego, ele é egoísta, né? Porque a gente quer a pessoa do nosso lado a qualquer custo, né? Quem assistiu As Mães de Chico Xavier, em determinado momento lá, mostra isso, né? Um depoimento de uma mãe falando que ela queria ter o filho dela, ainda que aleijado, numa maca para ela cuidar, do que ele desencarnar. Olha que amor, né? Se é minha mãe, eu falo, mas você tá doido? Agora eu que vou te obsidiar de ouvir uma coisa dessa, né? Então nós ainda estamos muito presos a essa coisa de querer as pessoas para a gente, querer ao nosso lado para atender o nosso desejo egoísta, né? Então nós temos que desenvolver, trabalhar mais essa consciência espírita, né? Não sei se espírita, mas espiritual, da imortalidade, que ela é muito interessante, porque ela nos livra de muito sofrimento, da gente entender que se alguém partiu, se alguém foi, está liberto, está entregue agora a um novo plano, e que bom que vai recomeçar outra jornada. E o mesmo para a gente, quando nós formos, porque também não vamos nos enganar. Se formos e deixarmos a nossa família, também podemos padecer do mesmo processo, né? A saudade daqueles que ficaram. Mas saudade ou apego? E é aí que nós temos que trabalhar isso, né? E de entender e começar, como prega muito bem o budismo, as lições de desapego. Desapegar não é fácil, né? Desapegar do corpo, da matéria, dos vícios, etc. Até do nosso cafezinho é difícil, porque muitos espíritos, contra André Luiz, que são atraídos para a Terra de manhã pelo cheiro do café, que ainda não se desvincularam totalmente de uma coisa tão simples, né? Que é isso presente todos os dias na nossa vida, né? O que pensar do resto, então, que nós somos apegados, que ainda somos extremamente dependentes psicologicamente, afetivamente, né? A gente precisa pensar nessas coisas, porque senão eu posso ter sido o melhor espírita do mundo, mas se eu não trabalhei essas encrencas, provavelmente eu vou acabar em sofrimento do outro lado, né? Eu vou parar aqui, Paulo, depois você me devolve a palavra para comentar outros aspectos aqui da Com apresentação do certeza. Carlos. E você falou algo que eu reflito, né? E às vezes pode parecer, Paulo, Simone, Carlos e todos que estarão nos acompanhando, né? Assim, um pouco, sei lá, frio, algo assim o que eu vou dizer. Mas, via de regra, no velório, né, ali naquele momento, a gente percebe, visão do Paulo, tá?
né? Fiquem à vontade. O choro pela falta daquela pessoa, né? E não por aquela pessoa. Ou seja, né? E você vê até quando fala, mas agora o que eu vou fazer? Agora o que vai ser de mim? Aquela pessoa que está ali, né? Que voltou à paz espiritual, às vezes estava num estado de saúde já num processo de um câncer terminal, e a gente quer que permaneça, mesmo que ele fique sofrendo. É triste, né? Mas a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Ninguém quer ver, né, um ente querido, né, voltar para a paz espiritual. A gente quer que permaneça com a gente, que é isso que é o, né? Mas se a gente tiver dentro de nós essa certeza que nós permaneceremos juntos, mas com bons pensamentos, né? Com o que eu disse, né? Com aquela fala silenciosa, e eu concordo, Paulo, que é muito mais do que isso. Nós já falamos, né, também na semana passada sobre arrependimento, uma série de coisas, né? Então, realmente eu concordo com você. Carlos, fique à vontade aí, depois a gente faz mais uma rodada. Tá aqui. Eu agradeço as palavras suas, a palavra da Simone e do Paulo Lodge também, né? Mas o que o Paulo falou agora também foi bastante interessante sobre a questão do apego, né? Lembrando que a gente, por exemplo, quando você usa um carro durante muito tempo e você vende, e a pessoa que compra o carro vai embora com o carro, você vê o carro indo embora, você sente aquela, né, parece que tem alguma coisa ligada com a gente que está deixando, que está indo embora, né? Então esse apego é uma coisa da natureza nossa, de encarnado, de humano mesmo, né? Eu acho que a gente buscar essa consciência de que somos espíritos imortais, nós somos da pátria espiritual. Inclusive, eu acredito até que a mudança da nomenclatura, a mudança do enfoque das religiões espiritualistas, devia se dar nesse sentido, né? Em vez de falar o meu corpo, o meu espírito, né? O espírito que fala o meu corpo, né? Então, e a gente não fala o meu espírito não, eu sou o espírito, né? Então, eu acho que seria importante a gente desenvolver essa consciência de que nós somos espíritos imortais que habitamos por um determinado tempo um corpo físico, né? Então, foi muito bom esse destaque do Paulo aí. Esse comentário que eu tinha para acrescentar. Grato, Carlos. Então vamos para mais uma rodada aí, Simone. Eu achei interessante aqui o bom, né, que o Zalmino nos coloca aqui, que inexiste a obsessão de caráter permanente, né, que nada é eterno. Ele vai chegar um momento, né, que ele vai ter ali que a obsessão, ela, independente de como ela ocorre, ela vai ter um fim, né? Eu acredito que pelo aprendizado de ambos os espíritos que estão ali, né, do obsediado e do outro lado também, mas é importante, eu acredito, da gente falar isso daí também, né? Dessa duração, que nada dura para sempre, né? E que vai depender muito de nós, do nosso comportamento, acredito, da nossa postura, o que nós queremos. Eu acredito que independente da obsessão, né, Carlos? Porque a gente sabe que tem vários tipos, né? Ela não será eterna, né? Ela é transitória ali, né? Mas ela não é eterna. Acho que é isso mesmo, né, Carlos? Independente do tipo, né? Esses comentários são bastante interessantes, porque, na verdade, nós somos individualidades, né? E a questão do processo obsessivo, através da sintonia mental, durante um tempo, um tempo durante a nossa trajetória existencial, a gente fica ligado no obsessor, né, por atos por uma ligação entre espírito, entre algoz e vítima, né? Agora, isso aí uma hora termina, né? Uma hora termina e cada um vai seguir pelo seu caminho, né? E o processo acaba a gente encontrando na espiritualidade superior,
na evolução moral e intelectual, a gente acaba habitando o que seria o céu, né? Um local em que os espíritos superiores vivem na harmonia do seu pensamento, do seu amor, próximo do pensamento e atuando sobre a vontade de Deus, nosso Pai, né? E em que todos eles se submetem voluntariamente a essa vontade e atuam como copartícipes na sua criação permanente, né, universal. Então, essa trajetória é um tempo que se fica ali, né? Mas ela, com certeza, ela vai terminar, né? Ela não tem um prazo de validade definido em termos de uma data precisa, mas, com certeza, ela vai durar menos que a eternidade, menos que a imortalidade do ser que somos, né? E o próprio progresso faz essa separação, né? A interação entre a relação entre vítima e algoz, o que acontece? Vem parar na casa espírita. Por que veio parar na casa espírita? Porque a situação chegou num grau que alguém se sentiu muito prejudicado e foi pedir ajuda. Então, ali já é o início do fim da obsessão, que ali esse espírito já vai receber esclarecimento no sentido da prática do perdão, do amor, da caridade. Mesmo que ele não esteja ainda naquele momento decidido a abandonar a sua intenção, né, de reincidir na obsessão, que é o natural, né? O processo obsessivo ele acontece, vai e volta, né, até houver uma separação mais permanente, né, porque um atrai o outro atrai um, mas a doutrinação, a orientação vai plantando sementes que vão, com certeza, botar um fim nesse processo, nessa interação, nesse parasitismo, nesse vampirismo que é o processo de obsessão. Paulo, só acrescentando, só um instantinho. Vai lá. O Carlos, e aí vem assim a pergunta, né? Tem um trechinho aqui do Zalmino que ele fala durante o repouso, né? E à noite, quando a gente está repousando, dormindo, também tem a obsessão, né? Ótima essa pergunta sua aí, porque, inclusive, ela dá um destaque aí para a oração da noite. A oração da noite é a mais importante antes de dormir, porque quando a gente dorme, o corpo se desprende e a gente vai para o plano espiritual. E aí, se durante o dia, a gente tem os nossos afazeres, o nosso pensamento, ele, de certa maneira, ele sai do pensamento, ele sai da interação com o obsessor, ficando só ali, intuitivo, ali, aberto. Agora, quando a gente dorme, a gente se abraça com ele, né? Ali, aí a briga continua, né? E a pessoa no dia seguinte de uma pessoa assim, o day after, aí é o pior possível. A pessoa acorda cansada, como se estivesse lutando a noite inteira. E não é como se ela passou a noite lutando ali. Então a gente deve ter essa preocupação, né? À noite fazer um preparo para o sono, fazendo uma oração, pedindo para Deus, né, que esclareça, que abra o pensamento. Se a gente prejudicou alguém, que a gente pede perdão, a gente fazer uma oração por aquele que nos persegue. Então, tudo isso aí é um processo que vai nos garantindo essa separação daqueles a quem nós prejudicamos. Então, é bem por aí, viu? Não sei se alguém mais tem outra para acrescentar. Antes de passar para o Paulo, aproveitar até o gancho, né, que a Simone falou, você também, Carlos, e colocar aqui, né, você, no comecinho, né, falou sobre a reciprocidade. Então, assim, só acontece, né, que nem aquele negócio, com aquela velha frase, né, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se um lado não quer, não vai acontecer essa reciprocidade. E eu gostaria também de aproveitar para que você deixe claro, né, a parte com álcool, fumo, droga, maledicência, né, o temperamento,
temperamento explosivo, falo palavrões, né? Comportamento de uma forma geral, traz essa obsessão, conduz essa obsessão? E eu pergunto, se sim, né? Isso daí, né, é uma forma do vigiar, né, que você pode, no processo, aos poucos, depois vou pedir para o Paulo também falar, né, sobre essa visão psicológica dentro disso, né, mudar. E eu mudando, eu corto esse processo. Carlos, depois o Paulo gostaria que me ajudasse. Viu, Paulo? Primeiro eu quero fazer um reparo nessa sua afirmação aí. Quando não quer, dois não brigam. Hoje em dia, dia 8 foi o dia das mulheres, e se a gente for numa delegacia da mulher lá, a gente vai ver que muita mulher lá, com o olho roxo, toda arrebentada lá, pergunta se ela queria brigar. Ela não queria. É só o outro que queria. E ali, então, a gente tem certos valores culturais que a gente passa, a gente fala, e pertence à nossa cultura. Mas outro dia eu vi essa referência aí, né, a gente vê numa situação dessa. Então, agora, a maneira que a gente tem, que a literatura espírita mostra para a gente buscar sempre a prática cristã, a prática do evangelho. Agora, isso aí não garante que a gente, o orar e vigiar aí não garante que a gente não vai sofrer o assédio do mal em geral, não só o obsessor, mas o encarnado, qualquer pessoa que quer nos fazer o mal, ela pode nos eleger de repente, né, se a gente não está vigiando, que o vigiar, é interessante essa orientação do Evangelho, né? Se acontece, se ele está orientando para a gente vigiar, é que pode acontecer alguma coisa que seja da intenção do mal, que não esteja propriamente dentro do nosso pacote kármico de sofrer aquilo. Então a gente tem que evitar situações que possam nos colocar como vítima de eventuais, né? Vamos supor, você pegar um carro, entrar no Rio de Janeiro, naquelas vielas lá, para conhecer aquilo ali do Rio de Janeiro, sem você está se expondo ali. Daqui a pouco você entrou num lugar daquele lá, você vai levar uma rajada de bala ali, sem nem ver de onde que veio, né? Porque você não está vigiando, você não está se colocando, você está se colocando numa condição de risco. Se está colocando numa situação de risco, existe a probabilidade, existe a possibilidade do mal te acontecer. Então a gente deve ter cuidado nesse aspecto aí, né? Richard Simonetti também falava que uma pessoa no planeta, mas isso aí acontece como que Deus permite? A gente está no mundo de provas e expiações, existe uma programação do nosso karma, do que a gente vai passar, mas tem situações que não estão previstas nesse karma que pode acontecer. Como um preso numa prisão, né? Que ele tá ali, ele está submetido a uma pena, mas de repente acontece uma rebelião ali dentro e ele é morto ali dentro. Não fazia parte da pena dele. Mas no meio que ele estava inserido, as circunstâncias permitiram que aquilo acontecesse. Então, na nossa vida, isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que vigiar, né? Temos proteção espiritual, a espiritualidade vai mobilizar recursos possíveis, né? Que a gente poderia chamar até de milagrosos, mas se a situação atingir uma situação irreversível, aí não tem que segure, não. O mal acontece mesmo, né? Aí que a gente vê aí. Grato, Carlos. Lodi? Eu vou fazer o meu comentário aqui desde o começo da fala do Carlos, depois eu volto nesse ponto que você comentou aí, Paulo, tá? Bom, muita gente se questiona se na obsessão existe mediunidade, ou seja, tem que ser médium para ser obsidiado, né? Pode até ter mediunidade, mas normalmente nós percebemos que quando a obsessão cessa, e um dia ela cessa realmente, não aparece nenhuma mediunidade. Isso é interessante, poderia até afirmar que a maioria dos casos de obsessão não tem mediunidade. Estabelece-se um processo mediúnico durante a obsessão, mas não há um médium ali presente, poderíamos dizer assim, né? O que acontece então?
é a tal da reciprocidade que o Carlos comentou, né? Mas de onde vem essa reciprocidade? É essa sintonia. Tem alguém que se sentiu prejudicado e outro que está se sentindo culpado. Nós estudamos isso aí semana passada, né? Falamos bastante da culpa. Então, é a culpa que abre o campo para a atuação da obsessão, né? Um dos fatores. Nós vamos falar do outro daqui a pouco, Paulo. Então, quando nós estudamos a culpa, nós vimos que a culpa, ela abaixa a vibração perispiritual, facilita o processo, obviamente, e aí há uma sintonia estabelecida pela baixa vibração entre os espíritos, porque um está com muita raiva e quer pegar o outro de qualquer jeito, e o outro se sente culpado. E aí que interessante, como nós vimos na culpa, o obsidiado, que está preso ali nessa culpa, ele acredita que ele merece sofrer. E é por isso que ele cede. Porque ele poderia lutar, ele poderia resistir, não podia? Ele podia fazer isso. Mas ele não quer muitas vezes, ele cede. Então ele entra num processo de masoquismo, acreditando que ele merece passar por aquilo. Por isso que nós vemos muitas vezes o obsidiado agindo como derrotado. Ele não quer buscar ajuda, né? Porque esse processo está muito presente nele da culpa. Ele acha que passando por isso ele está resgatando o mal que ele causou. É um equívoco. Não está resgatando. Ele está apenas sofrendo, né? Então veja, além do constrangimento mental e físico, muitas vezes passa a ocorrer doenças ali nesse processo. Por quê? Porque a vibração deficitária do indivíduo faz com que o seu corpo padeça. Ele abre o campo para várias enfermidades, como nós já falamos aí na semana passada, né? Enfermidades viróticas e de origem bacteriana, etc. E adoece. E o outro contexto que pode ocorrer, que foi comentado pelo Carlos também, é quando o indivíduo está no mundo espiritual, né? De desencarnado para desencarnado, exatamente pela culpa que carrega, né? Então são os casos aí onde ocorre o apoio do mundo astral inferior, fazendo com que o indivíduo devedor ele se submeta àquele que levou a sua queixa aos tribunais do mundo astral inferior. Nós vemos isso no livro Libertação. Existem os tribunais lá, então o indivíduo leva a sua causa lá, os espíritos analisam, falam, olha, você ganhou aqui o nosso concurso, a nossa ajuda, nós vamos pegar essa pessoa, realmente ela vai ser aqui subjugada. E ali se desenvolvem obsessões terríveis no mundo espiritual, a ponto de gerarem deformações no perispírito, gerando a licantropia, como nós vimos, né? Os ovoides e tantos outros formatos aí extremamente complicados no mundo espiritual. E aí entra, talvez, naquilo que o Paulo falou agora, né? Que são os casos de vampirização, onde os viciados desencarnados voltam para vampirizar os encarnados, que, invigilantes, cedem, onde presos a compulsões, aos vícios, cedem, né? Então, existe ali uma infestação simbiótica que pode acarretar um profundo mal-estar no encarnado, ou seja, o desencarnado não consegue beber, então ele vem e vampiriza o encarnado que gosta de beber, ou de fumar, ou de sexo, como o Carlos colocou, né? Então, além de ter o prejuízo da compulsão em si, o encarnado ele é infestado também pelas vibrações densas e pesadas do desencarnado, levando o indivíduo a piorar a sua situação, podendo desenvolver várias doenças, ou seja, vamos pegar um indivíduo que fuma, além de machucar e lesar a boca, a garganta, a faringe, a laringe, o esôfago, o coração, o estômago, etc., pulmão, né, ainda absorve a carga, entre aspas, virótica, digamos assim, do desencarnado. E aí, ele sendo o hospedeiro ali, provisório do desencarnado, né, acaba padecendo de males muito maiores. Então, a afinidade pelo vício atrai aí o processo de obsessão também, Paulo. A afinidade pela fofoca também atrai, né? A afinidade pela maledicência também atrai, né? E aí os indivíduos adoecem sem conseguir detectar muitas vezes o tipo de doença que estão acometidos, porque a medicina da Terra não consegue ainda, como diz lá o Dr. Jorge André, detectar essas doenças que estão ali apenas no campo áurico do indivíduo, tá? E eu queria fazer uns comentários finais aqui, né, de lembrar o seguinte, nesses casos aí, é sempre importante lembrar que o problema reside geralmente naquele que errou, tá? Naquele que feriu a lei de justiça, amor e caridade.
e que ele precisa urgentemente retificar a sua conduta e reparar o mal que cometeu, e não ceder ao processo desobsessivo, tá? E um comentário sobre isso. As casas espíritas erram muito no tratamento das desobsessões. Por quê? Ficam muito preocupadas com o espírito obsessor. E cadê o encarnado obsidiado? Esse é que tinha que ser tratado, concordam? Porque se eu trato o encarnado, o desencarnado não tem como pegá-lo. Ele vai ter que dar um jeito lá no mundo espiritual, vai ter que esperar a próxima encarnação, vai ter que reencarnar porque cortou o vínculo. Exatamente. Veja o caso do Divaldo, no filme, Divaldo, Mensageiro da Paz. Ele faz e mostra exatamente isso, o obsessor ali de séculos atrás dele, e ele, mudando a conduta, mudando a vibração, o obsessor não tem mais força para pegá-lo, né? Que é o correto. E aí, como contou o Carlos na história brilhante do Chico, né? Para que livrar do obsessor? Se Deus deixa, ele permite que os dois tenham oportunidade ali de perceber que um errou e o outro levou para o lado pessoal, porque se não tivesse levado para o lado pessoal, não teria acontecido. E se tivesse a compreensão, se aconteceu comigo é porque lá atrás eu fiz algo errado, eu vou excusar o meu irmão e vou tocar minha vida. E aí não precisava voltar no processo kármico, né? E eu queria trazer um comentário final aqui, que é para jogar dúvida em vocês, do seguinte: existe um processo pré-obsessivo, tá? E esse processo pré-obsessivo, ou seja, que é o que acontece antes da obsessão, se chama auto-obsessão. A auto-obsessão do indivíduo, onde a culpa é um dos elementos, é que abre o campo para a obsessão, ou seja, quando estamos presos num complexo de inferioridade, na culpa, aos vícios, às compulsões, nós estamos na auto-obsessão. Nós estamos num processo de autossabotagem, né, sem perceber a importância daquilo que nós estamos fazendo aqui. E aí abrimos o campo para desafetos desencarnados, inimigos do passado, aqueles que não gostam da doutrina espírita, porque viramos espíritas, colocamos um X na testa, nas costas, em qualquer lugar, e aí somos alvo fácil de obsessores que passam a nos perseguir, a nos observar, e a espiritualidade deixa, porque dali vai resultar um bem também para eles e para nós, de sentir aquela constrição, aquela coisa de que estamos sendo vigiados, estamos mesmo, justamente para que a gente perceba a importância do nosso trabalho. E é por isso que eu digo, trabalho mediúnico não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem dá conta, tá? Então, queria trazer esse pequeno detalhe aqui que ocorre conosco antes da obsessão propriamente dita, porque aí nós abrimos o campo para a obsessão, onde o processo de auto-obsessão aí tem a culpa como um dos principais elementos. Então é isso. Obrigado, Fazer o pessoal. Carlos aí. Obrigado, Paulo. E você estava falando, me veio, né, com relação à parte da culpa, né? Eu vou pegar o Carlos que está como expositor, Carlos. Eu tenho um problema, uma desavença com o Carlos, né? O Carlos superou, tipo, isso aí é coisa, Paulo, coisa pequena, mas eu não. Eu fico na sofrência, eu fico na sofrência. Então, o Carlos não vai, vamos dizer assim, ser obsidiado por mim, porque sabemos que encarnado ocorre também, né? E nem vai me obsidiar. Só que eu abro o campo para os outros, né? Porque eu estou, né, como diz a moçada, nessa vibe, né? Todo esse clima, né? Então é tipo, realmente, Paulo, bem lembrado mesmo, né? Que a gente fica tão preocupado com os outros e esquece da gente, né? Esquece da gente aqui. Carlos, fala, Paulo, fala aí. Não, eu gostaria de voltar nesse ponto, assim, que as casas espíritas realmente elas têm uma dificuldade de tratar a obsessão, porque de fato coloca o nome do encarnado no caderno, aí vem o obsessor e fala: cadê ele? Essa pessoa está aqui? Ela frequenta? O que ela está fazendo para ser melhor? O obsessor vem e joga na nossa cara. Por que vocês estão intercedendo por ela? Se ela mesma não quer melhorar, vocês estão fazendo papel de bobo, porque não vai adiantar nada. Eu vou pegar ele. Vocês não vão me convencer. Eu vou lá, eu saio daqui, eu vou lá e pego ele. Porque é exatamente isso, é afinidade. Ele é atraído. Vocês se lembram de um caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz comenta que uma noiva estava sendo obsidiada pelo noivo desencarnado,
E aí eles trazem o noivo, conversam com ele, e ele concorda, ele aquece de parar de obsidiar a noiva e vai embora. Ok. Quando ela vai dormir, os instrutores chamam André Luiz e falam: vem ver o que está acontecendo de fato. A noiva sai do corpo e vai ao encontro do noivo, bravíssima, perguntando por que ele largou dela. Então aqui nós temos um caso de obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, é a sintonia, né? E ele aquece novamente, não, tudo bem, benzinho, eu vou voltar para perto de você. E aí quando ele se aproxima dela, ela adoece e fica padecendo, que é exatamente a auto-obsessão, nesse caso, né? E aqui a necessidade de parecer o centro das atenções, a sofrida, o vitimismo, o complexo de inferioridade, mas também, né, Simone, o egoísmo. Eu não quero que você vá. No nosso lar, nós lembramos lá aquele caso da sobrinha de Lísias, que desencarna, estava no umbral, é recolhida pelo Lísias, mas não quer ficar no nosso lar. É uma pessoa doida, não quer ficar no nosso lar, ela quer voltar para o umbral. E aí ela volta para a Terra para obsidiar o noivo, né? E, obviamente, sofre, vai para o umbral, e o Lísias tem todo aquele trabalho lá de novamente recolher, o André Luiz ajuda, a sobrinha de Lísias, que está ali profundamente perturbada. Então, veja, preparação para a morte ou preparação para a vida. Não sei, fique à vontade para decidir o melhor termo aí. Para a vida, sem dúvida, na minha opinião. E você falando também, né, Paulo, o trabalho que tem que ter, né, com o encarnado, porque daqui a pouquinho ele está distribuindo senha para o obsessor, né, fazendo uma filinha, né, e chamando pela senha, porque é o que você falou, se não mudar também, não tratar, né, aquele que está encarnado ali, que é o obsidiado, por assim dizer, né, tá a filinha ali, não vai superar isso. Brilhante, Paulo. Ainda que que o obsessor o largue ou perdoe, né? O obsidiado ele vai arrumar uma treta com alguém. E, geralmente é o encarnado. Por isso que eu Aí falei ele vai arrumar a senha, né? uma obsessão com algum encarnado. E aí que interessante, né? Que o Simonetti falava isso, né? Existem os pistoleiros do além. Não sei se vocês se recordam disso, né? Porque esse encarnado tem os amigos desencarnados que gostam dele. E aí vão tomar satisfação com o encarnado, e aí entra aquilo que vocês falaram agora. Quando sai do corpo, aí o pessoal vai para o mundo espiritual e vai todo mundo tretar do outro lado, e aí a nossa vida vira um inferno, por conta de nada, né? Porque isso não leva a nada, absolutamente nada, é só atraso no nosso processo de evolução, né? Grato. Carlos? Essa questão aí do centro espírita é muito interessante, né? Porque um processo de desobsessão, quando bem conduzido no centro espírita, ele resolve as coisas de maneira definitiva, né? Tem gente que muitas vezes frequentando o centro espírita, quando vê um processo obsessivo complicado, ele caminha, só procura um centro forte, né? Que para resolver o seu problema. Quer dizer, não acreditam nessa doutrinação que é feita lado a lado, é feita entre encarnado e desencarnado. Às vezes vem uma semana, vem outra, o espírito. Né? Que esse é um processo que vai alinhando, resolvendo o problema da culpa do lado da vítima, resolvendo o problema do perdão do lado do algoz, e depois o final aí é um final feliz. Ele demora mais, mas resolve, né? E agora, se você tirar o espírito de uma vez aí no tranco, né, como acontece, né, você tem uma entidade mais poderosa, mais perversa, às vezes até que aquele que está obsidiando e vem e tira o. Aí você está resolvendo no curto prazo. E além disso, como disse o Paulo Lodge, você larga o encarnado sem ele se preocupar e cuidar da vida dele em termos de valores morais, né? Então, o processo tem que ser realmente feito de maneira gradativa nos dois lados, né? A evolução tem que ser literalmente em dois mundos, né? Nas reuniões de desobsessão no centro espírita. Essa seria a referência. Grato. Bom, fica à vontade agora, vamos para a nossa rodada final, comentário para fechamento.
Simone, tem algo para dizer? Tranquila? Tranquilo. Paulo? Não, eu só queria agradecer os comentários de vocês, né? A ótima exposição do Carlos. Eu acho que esse tema é muito interessante, fascinante. Como eu disse, não dá para a gente estudar a obsessão aqui, porque são muitos livros, são muitos vieses, são muitas maneiras interessantes que a literatura espírita nos apresenta, né? Nós tivemos aí a Sueli Caldas Schubert, que estudou muito a obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo. Então, são leituras que eu recomendo a todos aí, que trazem casos muito interessantes de obsessão. André Luiz também relata muitos casos. O próprio livro Libertação, ali é um estudo das obsessões no mundo espiritual. Então, é um tema fascinante, muito interessante, que vai ter que fazer parte aí do calendário médico espírita da humanidade no futuro, né? Porque muitos problemas aí estão relacionados a obsessões coletivas, a obsessões individualizadas, né? E, obviamente, que quando nós passarmos para o mundo de regeneração, não estaremos livres do mal, como muitos pensam, né? Estaremos um pouco melhores, mas ainda o mal vai existir de alguma forma, né? Ainda que o mal seja a ausência do bem, a ausência do bem será sentida ainda, digamos assim. E as obsessões estão aí, como o Carlos colocou, de encarnado para encarnado, na sintonia, na afinidade. O nosso inconsciente se conecta com o do nosso indivíduo. O inconsciente coletivo está vinculado a todos nós, daí as obsessões coletivas aparecerem em épocas de guerra, em épocas de mudanças sensíveis ao planeta, como a que estamos vivendo agora, na cultura, na política, em tudo, né? Obviamente, nas religiões também. Então é um tema fascinante e muito importante de sempre estudarmos, de sempre estarmos a par aí de como funciona e principalmente de como tratá-lo ou evitá-lo, né, se possível. Grato, Paulo. Carlos? Eu endosso todas as palavras aí que o Paulo Lodge falou, né? Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que a conclusão que a gente pode chegar, né, desse estudo que a gente fez, nós quatro fizemos hoje, é que devemos cuidar, então, das qualidades morais em nós. Né, que aí a gente estaria atuando de maneira preventiva, né, no processo obsessivo. Com isso, com certeza, nós vamos nos libertar, né, de qualquer gancho que a gente possa ter com entidades que queiram se ligar a nós por laços de culpa, disso ou daquilo, né? Então, buscarmos o perdão no seu aspecto mais amplo possível, ou seja, é interessante que a pessoa que trabalha o perdão, ela acaba trabalhando o perdão de si própria, dos enganos que ela fez, né? Ela eliminando de si o orgulho, ela consegue perceber, então, os seus enganos, seus desacertos, né, de maneira natural, né, como ela percebe das outras pessoas. E com isso aí, com certeza, a gente está desvinculando, como disse o Paulo Lodge, dessas conexões com entidades que se prendem a nós pelas vias da culpa, né, que é um gancho que nós colocamos e que o obsessor vem com seu gancho do lado de lá e se conecta a nós. Então, praticar no nosso dia a dia o que o Evangelho de Jesus nos ensina, que é amar e servir ao próximo. Que assim seja. Agradecer a Simone, agradecer ao Paulo Lodge, agradecer ao Carlos, que trouxe um tema muito complexo, muito amplo, mas conseguiu, né, apresentar de forma objetiva, dedicou seu tempo. O Carlos tem um excelente conhecimento, mas dedicou seu tempo para preparar o material para estar trazendo para todos nós. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, desejar a todos a paz e a luz do Mestre Jesus e o convite, né? Para a próxima semana estaremos falando do perispírito. Lá no capítulo 1, primeiro episódio, falamos da matéria. Desenvolvemos todos os outros capítulos, os outros episódios. Perispírito, e agora nós vamos falar do espírito. Falar das tradições, a visão em cada religião, né? E também
segundo o Espiritismo, o Espírito, como que nós identificamos, como nós reportamos a função do Espírito, essa nobre centelha divina que reside dentro de nós. Então, agradecer a todos e reforçar. O último capítulo na próxima semana. Paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente. Gratidão a todos.